a ressignificação dos nossos valores. É um ponto muito importante para a gente conseguir se adaptar a esse mundo em que sempre existiu mudanças repentinas, doenças surgem, perdas de dinheiro, perdas de familiares, e a gente tem que seguir em frente, porque senão a gente murcha e morre. Ressignificação de valores. Eu sou o Dr. Pablo, sou seu nefrologista. Quero conversar com vocês que me escutam. E, por favor, sigam meu canal, me apoiem nesse sentido, divulguem meu trabalho. A ressignificação de valores no paciente que é portador de doença renal crônica e especificamente daquele paciente que encontra em hemodiálise, aquela rotina em que o paciente tem que ir lá terça, quinta e sábado, segunda, quarta e sexta, ficar na hemodiálise 4 horas conectado naquela sessão. A ressignificação de valores, chegar a um ponto em que eu me percebo tão adoecido fisicamente e que não mais sei lidar com todas as circunstâncias que acontecem em volta de mim e eu me torno totalmente dependente. Na hemodiálise, a gente tem uma estrutura muito importante voltada ao tratamento da doença física. Temos nossos médicos, temos enfermeiros de diálise, temos técnicos de diálise, técnicos de enfermagem. A gente tem uma nutricionista e a gente tem uma psicóloga. A psicóloga desempenha um papel muito importante na detecção desses problemas e dos problemas da psique da nossa alma. E muitas vezes elas e eles levam este problema para a gente e a equipe muitas vezes absorve demandas, já que no Sistema Único de Saúde é muito difícil a gente conseguir marcar, agendar psicoterapia e também acompanhamento do psiquiatra. Ressignificação de valores no sentido de eu estou doente e tipo, agora eu comecei a perceber que aquela pessoa que eu era há 10 dias dessa internação, eu já não sou mais. Eu preciso de alguém para me levar à diálise, eu preciso de alguém para me ajudar a me vestir. Eu faço uma sessão de diálise e saio fadigado, cansado. Durante a sessão de diálise eu tenho queda de pressão, então fico muito angustiado, fico cansado, eu não tenho às vezes condição de trabalhar. Eu tinha um emprego fixo, que era organizado, e eu ganhava X, agora eu vou ganhar X dividido por 3 ou por 4, eu vou depender de ou um auxílio saúde do governo, ou eu vou depender de ajuda de parentes. Essas ressignificações levam a pessoa que está em terapia dialítica a pensar: estou no fundo do poço, a melhor coisa que pode acontecer comigo agora é eu morrer. Eu que vivo em diálise há muito tempo, estou lidando com esses pacientes, eu percebo o brilho do olho e morrendo. A pessoa chega com susto, interrogações, perguntando às vezes o rim vai recuperar e muitas vezes o rim não vai recuperar. E aquela chaminha vai sumindo, desaparecendo. Tem como atenuar isso? Tem como a gente amenizar esse sofrimento para esse paciente? Porque pelo menos eu me incomodo muito em ver meus pacientes se permitindo desistir. E muitas vezes não é um permitir-se desistir de forma muito consciente. É só uma tentativa de morrer na praia. O que eu queria conversar hoje é sobre religiosidade. Eu sou católico, apostólico romano, lido com pacientes de diversas crenças e também pessoas que não têm crença fixa ou são sincréticos, mas uma impressão que eu tenho, eu quero deixar isso validado por documentação científica, estudos, meta-análise. Esse paciente, ele se ressignifica, ele consegue trilhar esse caminho melhor se eu pego aqui um grupo de 10 pacientes que não tem fé nenhuma, que não tem crença nenhuma religiosidade. Diálise 5 anos. Pego outro grupo, 10 pacientes, diálise 5 anos.
só que eles são evangélicos, católicos ou tem alguma outra religião. Existe diferença de como esses pacientes vão caminhar na diálise? Existe. A ciência, apesar de toda a imperfeição das suas mensurações estatísticas, a gente consegue perceber, usando esses artifícios, essas metodologias, essas mensurações imprecisas ainda, a gente consegue perceber que há muita diferença. Há diferença. No entendimento, especialmente no entendimento cristão, o adoecimento, as carências, as dificuldades, são entendidos como um processo faz parte da nossa vida, assim como Cristo passou por um processo de sofrimento e alcançou a sua glória. A gente entende que existe esse processo para a gente conseguir a nossa purificação, a nossa libertação. E neste mundo aqui, isso é um processo que é aceitável. Não é algo que denigre ou que diminui você passar por isso. Mas no sentido de que existe o sofrimento, eu estou disposto a enfrentá-lo como parte essencial da minha vida, porque estamos aqui para sofrer. Então, o primeiro ponto que eu queria dizer é: a pessoa que tem uma religiosidade, ela se ressignifica de forma melhor, ela mantém a esperança, ela sabe que um dia vai dar errado, outro dia vai dar certo, um dia vai doer, outro dia vai dar certo, um dia vai ser bom, outro dia vai ser ruim. A ciência mede isso. Esses pacientes têm esperança, motivação, falas positivas mantidas por muito mais tempo. Você acha que isso é importante? Eu considero isso tão importante quanto uma boa diálise, uma diálise muito bem feita. Na verdade, com a experiência eu tenho percebido que isso é até mais importante, o paciente entender que aquilo ali, aquele hoje, que ele saiu bem da diálise, aquilo para mim é muito mais importante do que o KTV dele, do que o potássio dele. Outro ponto extremamente importante, que a religiosidade nos dá sentido a entender que a vida é um processo de provações. O sofrimento faz parte da vida. Então, a condição de ter doença não é o fim do mundo. Eu posso estar doente e posso seguir em frente. Eu posso não ter uma perna, eu posso seguir em frente. Eu posso estar na diálise e aquele mês foi maravilhoso, mas infelizmente minha fístula parou. Eu posso seguir em frente com o catéter. Isso é extremamente bonito. Outra coisa importante da religiosidade é que ela nos permite ter um grupo de apoio, uma comunidade, pessoas que se envolvem. Eu não estou falando que essas pessoas vão te ajudar financeiramente, ou vão dar comida na sua boca, mas essas pessoas são um portal para conexão, para a gente ter distrações, para a gente ter envolvimento comunitário. Vou organizar uma festa, vou organizar um culto, vou organizar um louvor, vou organizar aquela celebração para a festa de tal padroeiro. Existe toda uma estrutura em que eu posso participar de forma muito ativa e eu tenho um foco para a vida. E o foco não é só ser doente. E quando a gente foca em ser só doente, todo o resto deixa de ser importante. Então isso é uma coisa também extremamente importante para quem tem uma religiosidade. A fé, a religiosidade nos leva a um caminho, e o caminho é a vida pós esse mundo. Pensando dessa forma, todas as agruras e as intermitências que podem vir a acontecer aqui com a gente, elas são necessárias, elas são possíveis, elas são muitas vezes inevitáveis e estamos aí para o jogo. Então, a religião, dessa forma, permite que a gente tenha essa transparência de entender que é possível lidar com o nosso sofrimento, estar alguns momentos triste, não se entregar totalmente à condição de doente, porque eu participo dessa vida e posso continuar participando. Então, há um senso de humanidade, há um senso de respeito e de dignidade, que a religiosidade permite a gente viver o hoje, se entregando à vida.